Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins e hoje nós vamos desvendar a rotina criativa de alguns dos maiores escritores de todos os tempos. Então, se você sempre teve curiosidade para saber como é que funcionava a cabeça desses grandes escritores e como é que eles escreviam no dia a dia, ou se você, pequeno padawan, como eu, também tem um trabalho criativo em qualquer área possível e imaginável, mas que exige a criatividade e apanha para ter uma rotina que seja produtiva e que não deixe você querendo se matar, este vídeo é para Vossa Senhoria, tá bom? Antes de começarmos, porém, na descrição aqui do vídeo você vai encontrar um link com muitas coisas minhas, inclusive o link para o meu e-mail ali. Se você colocar seu nome e seu e-mail, você vai começar a receber e-mails quase diários de conteúdo sobre literatura, sobre escrita e outras cositas más. Instagram, Substack também estão ali com mais conteúdo, além de alguns produtos pagos, cursos, caso você queira se aprofundar ainda mais em alguns escritores ou na leitura em si. Tudo aqui embaixo. Agora voltemos ao vídeo. Quando eu comecei a escrever, eu apanhava muito com esse negócio de rotina. Eu me achava uma pessoa totalmente inútil e eu olhava para os outros e pensava assim, cara, essa pessoa sim tem uma vida feliz porque ela é sempre produtiva, ela tem uma rotina que permite com que a criatividade dela aflore e seja eficaz todos os dias de forma controlada. Foi só depois que eu, vivendo um pouquinho, apanhando mais um pouco, eu descobri que outras pessoas também não tinham lá uma rotina criativa muito exata. Além disso, depois eu comecei a estudar autores individuais para dar aulas no meu clube de leitura. Comecei a estudar a vida de Tolstói, Dostoiévski, Bram Stoker, Oscar Wilde, Machado de Assis, um monte de gente. E eu era obrigado a ler biografias deles. E nelas eu pescava ali vislumbres de como era a vida criativa desses indivíduos. E isso foi muito importante para mim. Não só como curiosidade, que é uma coisa muito importante também, interessante, né? Importante talvez não, mas interessante demais. Mas importante porque eu também era pessoa criativa, tá bom? Então eu vou aqui elencar algumas rotinas de grandes escritores para que você perceba como esse negócio não é único, como não existe apenas uma forma de você funcionar. O que você vai encontrar aqui é uma única coisa, diferença. E a segunda coisa são excentricidades, beleza? Então, para começarmos, vamos pegar aqui uma das minhas heroínas, Jane Austen. Então, Jane Austen, ela não escreveu... Se você pegar os livros dela e analisá-los a fundo, você perceberá que nós poderíamos dizer que Jane Austen foi prolífica. Porque cada um dos seus 6 livros são tão bem escritos, com tanta minúcia, e é impressionante que uma pessoa só tenha escrito 6 livros daquele ao longo de uma vida, ok? Eu tenho alguns vídeos aqui sobre Orgulho e Preconceito, você pode dar uma olhadinha, para que você tenha uma ideia do nível de profundidade e detalhe do qual eu estou falando. Mas a Jane Austen é uma das minhas heroínas, porque a sua rotina criativa não tinha nada de estrambólico, bizarro e terrivelmente extravagante, como era do Proust, por exemplo, tá? Como é que era a sua rotina, então? Primeiro, Jane Austen nunca morou sozinha. Ela dividia, aliás, o quarto com a sua irmã Cassandra. Sim, as duas já mais velhas, duas solteironas, nem tinham um quarto para si mesma. Na casa, moravam também a sua mãe, uma amiga íntima e 3 criadas. Fora que muita gente fazia visitas com frequência à sua casa, tá bom? Então, entre 1809 e a sua morte, em 1817, ou seja, em 8 anos, ela revisou Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito, além de ter escrito mais 3 outros romances, Mansfield Park, Emma e Persuasão. Se você der uma olhadinha em Persuasão também, cara, beleza. Como é que ela escrevia? Ou melhor, como é que era o seu dia? Ela acordava mais cedo que o resto das mulheres na casa e às 9 horas fazia a única tarefa de casa que era sua, o café da manhã. A sua irmã Cassandra, de forma voluntária, fazia muito mais tarefas em casa do que a Jane, justamente para lhe dar espaço à escrita, beleza? Então a Jane fazia o café da manhã e depois disso ia para a sala escrever. Ela escrevia enquanto sua mãe e a sua irmã costuravam ali na sala. Então chegava às 3 ou 4 horas, a principal refeição da casa era servida, não havia almoço e janta, pelo que eu entendi. Ela parava de escrever nesse momento aí e depois a noite era reservada para jogos de cartas, para chá, para conversa e especialmente para que elas lessem em voz alta romances. Inclusive a Jane Austen lia em voz alta os seus romances para a sua família. Sua família era sempre a sua primeira audiência.
Por isso que a Jane Austen é tão amada pelos leitores. Ela tinha uma relação direta com os leitores dos livros. Ela não ficava só no seu escritório fechada. Quem fazia a mesma coisa era Mark Twain. Mark Twain também lia os seus livros para a sua família, inclusive para suas filhas. Eram livros infantis, né? Então, Jane Austen, esse era o horário. Como é que funcionava nós na prática? Ela escrevia, então, na sala, ela não tinha um escritório, numa mesinha minúscula, uma mesinha bem pequena mesmo. E o mais importante, se chegava alguma visita, ela escondia o que estava fazendo. Ela pegava seus papeizinhos, dobrava-os, colocava no caderninho e escondia aquilo, porque ela não queria que as visitas soubessem que ela estava escrevendo. Eu não sei bem por que é isso, mas o fato é que ela escondia aquele negócio e passava a costurar junto com as suas irmãs. Então, Jane Austen não teve uma rotina gloriosa de escritora. Ela escreveu em casa, do lado das irmãs, tendo de esconder o que fazia. Inclusive, a porta rangia quando abria a porta da sala. E ela nunca quis que arrumassem a porta, porque com o rangido, ela sabia que alguém estava chegando e podia esconder o que estava escrevendo. Eu adoro essa história, porque nada aqui sugeriria que Jane Austen seria uma escritora que nós ainda estaríamos lendo e discutindo depois de mais de um século. É isso? Mais de um século. Tá bom? Beleza, então. Próximo. Agora vamos partir para alguém um pouquinho mais excêntrico. Georges Simenon. Simenon foi o sujeito que escreveu os livros do Inspetor Maigret. Tá? O Inspetor Maigret é um detetive. À la Sherlock Holmes. À la Dupin. Porém, muito diferente dos dois. Simenon escreveu algumas histórias de detetive, mas o seu foco era bem diferente. Nas histórias do Simenon, focava muito mais na psicologia dos personagens. Então, a ideia ali era muito menos enfatizar o jogo de gato e rato e era muito menos fazer com que o leitor tentasse descobrir quem era o assassino e muito mais explorar a psicologia dos criminosos e também do inspetor, por extensão de nós mesmos. Então são histórias de detetive que são bastante bem faladas por gente grande, por grandes escritores. Além disso, Simenon escreveu também muita coisa pop, escreveu muita literatura pulp, tá? Então vamos lá. O sujeito publicou nada mais, nada menos do que 425 livros ao longo de sua carreira. Umas 200 obras de pulp, sob 16 pseudônimos diferentes e uns 220 romances com seu próprio nome. E não escrevia todos os dias, o desgraçado. O que ele fazia? Ele tinha uns jatos insanos de criatividade, que duravam 2 ou 3 semanas, nas quais ele ficava meio que não pensava em mais nada na sua vida, tá? Mas eram intercaladas por semanas ou até meses em que ele não escrevia nada. Como era a rotina? Acordava às 6 da manhã e escrevia das 6h30 até as 9h30. Andava, almoçava meio-dia e meia, e dormia às 10 horas. Então ele escrevia basicamente aí 3 horas por dia. Porém, Simenon gostava de se pintar como uma máquina de escrever metódica. Poderia produzir até 80 páginas digitadas numa única sentada, com praticamente zero revisão. Ninguém poderia vê-lo trabalhando, ninguém nunca o via trabalhando, essa regra. Além disso, ele tinha de usar as mesmas roupas enquanto escrevia um romance, então ele não lavava roupa até ter terminado o livro no qual estava trabalhando. Além disso, ele guardava uns remedinhos no bolso, remedinhos contra a ansiedade, caso, diante de uma obra nova, a ansiedade ficasse horrível demais, tá? Ele tomava os remedinhos também, o querido. Além disso, ele se pesava antes e depois de cada livro, estimando que cada um lhe custava quase 1,5 litro de suor. Então, Simenon era um sujeito meio doido. Além disso aqui, ele também tinha uma vida sexual prodigiosamente hercúlea. O cara tinha um apetite insaciável. No todo, um sujeito curioso, para dizer o mínimo, tá? Agora temos o poeta Auden, W.H. Auden. Ele é bastante metódico. A frase dele é a seguinte: a rotina num homem inteligente é sinal de ambição. Auden era obcecadamente pontual e toda hora checava o seu relógio. Comer, beber, escrever, fazer compras, até fazer um caça-palavras. Tudo era minutado e previamente encaixado em uma rotina maior. Curiosamente, tem essa rotina militar. Auden acreditava que não poderia ser criativo. Então, os maiores poetas de sua geração eram o sujeito mais burocrático que você pode imaginar em relação ao tempo, tá? Sua musa tinha de ser disciplinada. Diz ele de novo: um estoico moderno sabe que a forma mais segura de disciplinar as paixões é disciplinar o tempo. Decida o que você quer ou precisa fazer ao longo do dia e então faça-o exatamente a mesma
uma hora todos os dias. As paixões não lhe causarão problemas. Essa era a sua filosofia de vida. Sua cabeça funcionava melhor das 7 horas até as 11h30. Depois do almoço, voltava ao trabalho e ficava nele até o fim da tarde. Então, trabalhava de manhã, almoçava, voltava a trabalhar e ficava nisso até umas 6h30 da tarde, com o que entrava a diversão. Ele odiava trabalhar à noite e dizia que, abro aspas, só os Hitlers do mundo trabalham à noite. Nenhum artista honesto faz isso. Fecha aspas. Todo santo dia ele tomava uma benzedrina de manhã, um remedinho também, estimulante, uma anfetamina, salvo engano, e de noite algum sedativo para dormir, remedinho de forte para dormir também. Ele ficou 20 anos nessa brincadeira, até que as pílulas parassem de fazer efeito. Além da benzedrina, além do remedinho para dormir, todo dia, ele também tomava muito álcool, muita cachaça, ele enchia o rabo de café e fumava igual a chaminé. Ele dizia que essas 5 coisas eram as ferramentas poupadoras de trabalho. Uma rotina saudável, né, e fitness que deixaria os influenciadores de saúde do Instagram muito felizes. Ai, ai, ai. Hemingway. Não tem que falar do Hemingway, cara. Hemingway é maravilhoso. Hemingway acordava todo dia entre as 5h30 e 6h30 da manhã. Ele acordava junto com o sol, rigorosamente. A coisa interessante é que ele acordava às 5h30 da manhã, ou 6 horas da manhã, rigorosamente, mesmo que no dia anterior ele houvesse enchido o rabo de cachaça, que ele fazia com muita frequência, inclusive. Porém, seu filho dizia que ele tinha uma resistência hercúlea à pinga, à manguaça, dizendo o seguinte, abre aspas, meu pai parecia estar sempre às mil maravilhas, como se houvesse dormido feito um bebê numa sala à prova de som, com seus olhos perfeitamente cobertos por uma máscara de sono. No geral, Hemingway escrevia até o meio-dia. Então ele acordava às 5h30 da manhã, 6 da manhã, e escrevia até o meio-dia. E ele tinha uma regra bastante interessante, tá? Criativa, no caso, para evitar o bloqueio criativo. Se ele tinha uma ideia para, sei lá, terminar um parágrafo, terminar um capítulo, né? Se ele já sabia o que ele iria escrever, ele não escrevia aquilo até o final. Ele parava na metade de uma ideia que ele já sabia que iria ser escrita, para que no dia seguinte ele começasse já sabendo o que fazer, para que ele não começasse o dia seguinte assim, diante da folha em branco de novo. Então ele parava no meio, em media res, como diriam os latinos, e no dia seguinte ele voltava ali de onde tinha parado. Como é que ele escrevia? Ele se sentava a uma mesa e, como nós plebeus, escrevia em cima da mesa, sentado? Não. Ele escrevia de pé, em frente ao móvel que ficava na altura do seu peito. Em cima do móvel havia uma máquina de escrever. Em cima da máquina de escrever havia uma tábua de madeira. Em cima da tábua de madeira havia um papel. E ele escrevia no papel com lápis. Se o que ele tinha escrito com lápis lhe parecia bom, ele tirava a folha, tirava a tábua de madeira e passava o que ele tinha escrito a lápis para a máquina de escrever. Bom, e todo santo dia ele marcava o número de páginas que tinha escrito para que ele não se desse um migué, como ele mesmo diria. Às vezes o negócio não fluía de jeito nenhum, ele largava a ficção e escrevia cartas para, dizendo ele mais uma vez, fugir um pouco da terrível responsabilidade da escrita, ou, como ele às vezes chamava a coisa, a responsabilidade da escrita terrível. É maravilhoso, né, cara? Muito bom. Palmas pro Hemingway aqui. Maluco, retardado, mas sempre interessante. James Joyce. Vamos partir para um outro sujeito bastante interessante e, nesse caso, parecido comigo. Um caos total. James Joyce. Um homem de pouca virtude, inclinado à extravagância e ao alcoolismo. Eu não tenho a inclinação ao alcoolismo, mas a parte de ser um caos, eu sou bem parecido com ele. Menos, né? Não tanto. Ele é bem mais caótico do que eu, tá? Então vamos lá, então. E deixado livre, James Joyce acordava tarde e usava a tarde ou para escrever ou para trabalhar. Ele dava aulas de inglês e ou de piano para pagar as contas. À noite, socializava nos barzinhos e virava a noite cantando com sua voz de tenor, da qual tinha muito orgulho. Às vezes, dizem que ele acordava e ficava quase 1 hora sentado na cama, né? Ou meio que de pé, brisando totalmente até seu cérebro acabar o download, até o seu corpo baixar o seu cérebro. O download demorava 1 hora aí, mais ou menos, de vez em quando. Então, o James Joyce era um sujeito que também, de vez em quando, escrevia muito pouco, mas quando ele era assaltado pela musa, escrevia igual um retardado, assim, né? Então, quando ele escreveu Dublinenses, ele ficou um bom tempo escrevendo várias horas por dia. Quando ele estava escrevendo bastante, ele tinha que sair à noite também, especialmente porque ele dizia que era muito
cansativo e extenuante o trabalho de escrita, então ele tinha de espairecer, dando rolezinhos em barzinhos, tá bom? Uma vez, depois de 2 dias de trabalho, sobre apenas 2 frases, perguntaram ao Joyce se ele estivera procurando as palavras certas. Não, ele respondeu. Eu já tenho as palavras. O que eu estou procurando é a perfeita ordem de palavras nas frases que eu tenho. Esse é o tipo de cuidado artesão de alguns dos maiores escritores, né? O cara ficou 2 dias matutando a sequência de palavras que ele já tinha escrito para que elas ficassem do jeitinho que ele queria. Eu falei que era igual o James Joyce, mas eu exagerei um pouquinho, tá? Exagerei bastante. Mas ele não era, por exemplo, eu sou igual a ele no sentido de que ele não era metódico. Ele não conseguia fazer como, por exemplo, o Hemingway. De vez em quando ele não escrevia nada. Igualzinho assim Menon também. Stephen King. Stephen King é o padrão da escrita fabril, escrita de fábrica, tá? A rotina dele é muito simples. Ele escreve todo santo dia. É aniversário dele? Ele vai escrever. É aniversário da esposa? Ele vai escrever. É feriado? Ele vai escrever. Não interessa, ele só escreve, tá? Stephen King precisa de 2.000 palavras todo santo dia. Essa é a sua meta, né? Há pessoas que funcionam assim. Por exemplo, meu amigo Elton Luiz, ele fala, eu vou fazer um vídeo do YouTube todo santo dia. E ele consegue gravar um vídeo para o YouTube todo santo dia. Ele se impõe metas e ele consegue cumprir as metas. Eu não consigo cumprir metas assim. E aí, se eu me imponho metas demais, ou metas muito altas, eu fico frustrado porque eu não consigo cumpri-las. Aí eu me acho inútil e eu fico numa bad vibe, né? Então eu tenho que ficar sempre ali, esperto para que eu não caia nessa bad vibe. Porque a bad vibe, para mim, faz com que eu não consiga produzir nada. Eu fico mal, ai meu Deus do céu, eu sou inútil, eu não sou criativo, eu sou preguiçoso. Aí eu fico paralisado. Para algumas pessoas, funciona muito bem. Metas, cara. E eu invejo gente que é assim, entendeu? Eu invejo Stephen King. O cara fala, eu vou escrever 2.000 palavras todo santo dia. E ele faz isso há anos, há décadas. Há, sei lá, 5 décadas. Vai se lascar. Ele começa às 8, 8h30. Às vezes, deu 11h30, ele conseguiu as 2.000 palavras. Às vezes não. Às vezes ele só consegue 2.000 palavras 1h30 da tarde. Mas o que importa é conseguir as 2.000 palavras. Revisão. Essas coisas vêm depois. O que importa é escrever 2.000 palavras. Bom? Alright? Beleza. Agora vamos aqui para a Agatha Christie. Agatha Christie é uma outra heroína minha. Ela teve uma vida criativa ao mesmo tempo que teve uma vida familiar muito feliz. Ela não era uma pinguça, ela não encheu o rabo de droga, então é uma pessoa que, para mim, é um modelo, né? Agatha nunca se julgou uma autora bona fide. Isto é, nunca lhe passou pela cabeça colocar em algum formulário qualquer outra coisa que não fosse mulher casada. Mal se lembrava dos livros que tinha escrito depois do casamento. Acho que minha vida era tão boa que a escrita vinha em jatos. Nunca tive um lugar específico que fosse minha sala, ou para a qual eu fugisse especialmente para escrever. Vejam bem, Agatha Christie é a autora mais vendida de todos os tempos. Eu acho que o único autor que ganha dela em vendas é Shakespeare. Ok? Então, ela é o segundo autor, homem e mulher, mais vendido de todos os tempos. E ela não tinha uma sala na qual escrever. Ela não tinha um escritório. E nem queria, inclusive. Ela não tinha uma mesa a qual sentar para alguém tirar uma foto de autora dela. Ela escrevia na mesa de jantar. Cacetada. Muitos amigos me disseram, eu nunca sei quando você está escrevendo seus livros, porque eu nunca vi você escrevendo. E nunca nem vi você escapando para escrever. Aí ela fala, eu devo agir, estou traduzindo aqui, né, em tempo real. Eu devo agir mais ou menos como cachorros fazem quando fogem com um osso. Eles escapulem de uma forma secreta e você não os vê depois, né? Você não os vê por mais ou menos meia hora, uma meia hora meio estranha. E depois eles voltam meio embaraçados com terra nos seus narizes. Então era assim que ela se imaginava. Ela escapulia, ninguém percebia, escrevia um pouquinho e voltava meio assim, meio sem graça de ter escrito. Mas a parte interessante aqui é, a Agatha Christie, então, não tinha uma rotina. Ela não falava assim, cala a boca, não me atrapalhem, né? Me deixa aqui escrever sozinha. Não, ela escrevia quando dava na telha, quando podia, às vezes na mesa de jantar, tá bom? E ninguém quase nunca via escrevendo. Seu marido, sim, mas pessoas de fora não. E, em último lugar, o mais bizonho de todos.
Proust. Marcel Proust, autor de Em Busca do Tempo Perdido. Marcel Proust dizia o seguinte: é verdadeiramente odioso subordinar a vida inteira à confecção de um livro. E foi exatamente isso que ele fez, tá? Exatamente isso que ele fez. O seu Em Busca do Tempo Perdido tem quase 1,5 milhão de palavras. Então, em 1910, Proust resolveu que iria escrever a obra da sua vida e para isso ele precisava não sair do seu quarto mais. Ficar lá como um ermitão moderno enfiado no seu quarto de Paris, tá? Como era a sua rotina? Era a coisa menos saudável possível. Ele dormia durante o dia, trabalhava à noite e só saía quando precisava coletar fatos e impressões para a sua obra. Veja bem, ele acordava às 3 horas ou às 4 horas. Às vezes, ele acordava às 6 horas da tarde e acendia uma espécie de fumo com ópio, que na época acreditavam que era bom para a asma. Então, às vezes, ele fumava, né? Esse negócio não era cigarro, né? Era um remédio, mas era um remédio meio, né? Enfim, né? Que tinha ópio. Ele fumava, às vezes, por horas, a ponto de deixar o apartamento lotado de fumaça. Quando ele se julgava bem, ele tocava um sininho e vinha Celeste, sua governanta, por assim dizer, para servir o seu café. Seu café consistia em 2 xícaras de café preto, lotadas, uma jarra de porcelana cheia de leite fervente e um croissant. A mulher entrava no quarto em silêncio, deixava a bandeja e vazava também em silêncio, porque Proust tinha que ele próprio fazer o seu café ao leite ali. Às vezes, ele tocava o sininho uma outra vez, o que significava que ele precisava de mais um croissant e mais uma jarra de leite fervido. E aí ele preparava um segundo café com leite. Muitas vezes o desgraçado só ficava com aquilo de comida o dia inteiro, ou a noite inteira. Um croissant, café com leite. De vez em quando ele escapava ali, ia para um restaurante e comia feito um condenado. Comia igual Corbucci Eats. Mas não era sempre. Repito, muitos dias ou muitas noites ele ficava só com croissant e café com leite. A correspondência vinha com a bandeja, né? Então ele lia jornal, ele lia outras cositas com muito interesse em ciência, economia, política e tudo mais. E de vez em quando ele chamava a Celeste para trocar uma ideia com ela. Parece que ele usava essas conversas com a Celeste para lubrificar a sua mente criativa e ir para o livro. Ele precisava de um ser humano ali junto com ele, tá bom? A coisa mais bizonha disso aqui é que ele acordava ali às vezes 6 da tarde e escrevia até já aguentava, tá? De noite. Além de ele acordar de tarde, escrever à noite e só comer um croissant, o retardado ainda escrevia deitado, quase completamente na horizontal, com apenas 2 travesseiros. O pescoço dele ficava assim, né? Então ele deitava, o pescoço dele ficava assim, e ele escrevia deitado. Além disso, para melhorar ainda mais a sua situação, o retardado escrevia com uma luz muito fraca, a meia luz, esverdeada, de um abajur velho que ele tinha lá. Era meia luz, um croissant no estômago, e ele deitado, com o pescoço todo esferrado. Por que ele fazia isso? Você pergunta, porque o Proust tinha a seguinte visão sobre a arte. Quase parece que as obras de um escritor, como a água em um poço artesiano, atingem uma altura que é proporcional à profundidade em que o sofrimento penetrou em seu coração. Então, um parisiense, aristocrata, como ele não tivera uma vida de lascado, ele fabricou uma vida de lascado artificialmente para que ele se lascasse, sofresse, e então suas obras atingissem um grande nível de profundidade. Bem, funcionou pelo menos, né? Porque seu livro é de fato muito profundo. Não li, inclusive, ainda, mas eu sei que é, beleza? Então, de uma rotina feliz, quase escondida ali, da Agatha Christie, da Jane Austen, nós passamos para uma rotina de gente maluca, do Proust. E eu tinha outras rotinas também aqui para compartilhar com vocês, porém, não quero que o vídeo fique enorme e eu nem sei se vocês querem esse tipo de vídeo. Então, eu vou parar por aqui. Caso vocês gostem deste vídeo, comentem no vídeo, compartilhem o vídeo e caso vocês gostem, eu vejo que rolaram muitas views, aí eu faço uma segunda parte com outros escritores. Beleza? Então é isso. Caso você não seja inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal de Acho e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal do Raul. Abraço, até mais.